Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de história e peço a vocês que peguem a apostila e abram na página 8 juntamente comigo. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia, ciência e a arte grega, da Grécia, que foram grandes influenciadores aí, para o nosso mundo inteiro. E através da filosofia, pessoal, é onde que eles buscavam, os gregos, não só a filosofia, mas através da ciência também, e da arte, eles buscavam criar explicações para o mundo, como que foi surgiu o mundo, como que o mundo era, como que estava delimitado cada parte aí, do mundo. Então eles utilizavam através da filosofia, a ciência e a arte aí, para criar essas explicações, né? Então a mitologia ela era era uma forma de explicá-lo, de acordo com as personalidades e as ações dos deuses, e de outras figuras míticas, como os heróis, semideuses, os titãs e etc. Então, gente, através aí da mitologia, essa palavra mitologia, ou seja, os mitos que os gregos criavam, eram utilizados aí para poder explicar, né, é, a existência desses deuses, dessas figuras míticas. E aí, gente, a filosofia que tem o significado, amor à sabedoria, é importante vocês observarem esse significado aí, da filosofia, porque eles tinham, esse significado. Então eles utilizavam a filosofia porque eles tinham amor à sabedoria, eles queriam, demonstrar que eram sábios, então que eles estavam corretos, que eles buscavam estudar, mais e demonstrar aí, que tudo aquilo que eles falavam era correto. Então, para eles a filosofia significava o amor à sabedoria, pois eles eram sábios, sábios, desculpa. Então surgiu também como uma tentativa de buscar respostas, para as questões da vida humana. Então aí a filosofia foi criada também, na tentativa de buscar respostas para as questões da vida humana, pessoas que estavam vivendo problemas difíceis, pessoas que estavam vivendo momentos de alegria, Então para explicar esses sentimentos, eles criaram aí a filosofia, os gregos. Então, pensamento filosófico, busca explicar a realidade por meio da razão, por que determinado, algo está acontecendo. Então, eles iam buscar, explicar aí por meio da razão, o que a pessoa estava sentindo naquele momento por ter feito determinado ato, Então, ali eles tentavam explicar, buscando, por meio da razão as realidades, os acontecimentos. Então, em Atenas, pessoal, viveram importantes pensadores. Então, entre eles estavam Sócrates, Platão e Aristóteles, os importantes filósofos aí, que buscavam explicar a sabedoria. Buscava explicar a vida humana através aí, da razão, do que a pessoa estava passando naquele momento, por isso que ela fez tal determinado ato e etc. Tá ok? Vamos lá para a página 9 agora, e aí, gente, na Grécia Antiga, não existia uma divisão entre as ciências. Porque, frequentemente os pensadores eles se dedicavam à filosofia. Então não existia uma diferença entre as ciências, existia mais a dedicação aí da filosofia, e da matemática e da astronomia, por exemplo. Porque eles buscavam com a filosofia explicar as questões humanas, vividas aí pelas pessoas, os sentimentos. Através da matemática eles buscavam aí, buscavam saber as quantidades, as divisões,
né, de determinados locais, de determinados momentos, né, as divisões de trocas, né, em trocas, né, na hora que eles faziam as trocas comerciais, as divisões aí, né, de pertencimentos aí, principalmente na divisão de heranças e etc. E a astronomia que eles buscavam aí, né, através das suas mitologias, demonstrar os acontecimentos, né, dos fenômenos naturais através da mitologia. Então aí eles buscavam também demonstrar, né, eles se dedicavam mais nessas questões. Então, gente, essa nova forma de tentar compreender o mundo, né, que buscava na natureza e no ser humano a explicação para os acontecimentos, ela não ficou restrita, né, somente à filosofia, pois se refletiu em todas as formas de conhecimentos, inclusive nas artes, né. Então aí eles começaram, né, a expressar também, né, os acontecimentos, né, a explicar também o ser humano através da arte, né, da arquitetura, né, da escultura. Então não só ficou restrita aí à filosofia a questão de compreender a vida humana, né, de compreender os acontecimentos humanos, né. E aí foi criada então a arquitetura e a escultura, onde que eles demonstravam, através da arquitetura, gente, demonstrar, né, os gregos eles gostavam muito de demonstrar através da arquitetura seus sentimentos, né, então elaborar bem as coisas, né, por exemplo, os templos, elaborar bem aí as esculturas, né, as imagens, então eles gostavam muito de ser bem elaborados, ou seja, criar até mesmo chegar a tal perfeição, né? Então aí eles começaram, através da arquitetura e escultura também, demonstrar os sentimentos humanos, né? Demonstrar as características humanas. Então as construções gregas, elas, né, eram feitas de mármore e tijolos, né? E as colunas eram, né, uma das formas mais características aí, né, de construções gregas, porque eles gostavam muito de colunas, tanto que quando a gente pesquisa sobre Roma, né, sobre a Grécia, ali, né, sempre aparece muitos templos, né, pessoal, esses templos aí, né, com essas colunas, né, mais chamativas, bem elaboradas, porque eles gostavam muito de colunas, né. Então as construções se caracterizavam pela busca da leveza e da harmonia, né, ou seja, chegar, né, demonstrar um sentimento mais leve, mais harmônico, e ali eles conseguiam fazer seus traços, né, mais bonitos, uns traços arquitetônicos bem elaborados. Então uma das obras arquitetônicas mais conhecidas na Grécia é o Parthenon, né, que é o templo consagrado a deus Atena. Então o Parthenon, gente, ele foi construído em estilo dórico, com pesadas colunas e sem ornamentos, né, que a gente vai ver na imagem abaixo, né, e existem outros modelos de colunas também, né, usados nas construções gregas, que eram os jônicos e os coríntios, né, que se diferenciavam dos dórios por serem altos, ornamentados e parecerem mais leves, né. Então existem esses tipos aí de monumentos, né, ou seja, esses tipos de colunas, né, que era diferenciado dos dóricos. E eu vou pegar e passar para vocês um vídeo aqui onde que vocês vão perceber aí essas diferenças, né, arquitetônicas. Então a arquitetura grega, ouça juntamente comigo aí. A arquitetura grega consagrou-se principalmente na criação de espaços públicos, como templos, teatros, estádios, jardins e praças. O templo é o edifício mais característico da arquitetura grega. Em sua construção, a utilização e a disposição de certos elementos arquitetônicos, segundo determinadas normas,
representam uma ordem arquitetônica. O elemento básico para distinguir tais ordens é a coluna. O estilo dórico é a mais antiga ordem arquitetônica grega, e o Partenon, a sua mais famosa construção. Nesse estilo, as colunas são desprovidas de base e seu capitel é o mais simples dos apresentados pelas outras ordens gregas. Paralelamente ao dórico, temos a ordem jônica, que apresenta colunas um pouco mais altas com capitéis mais ornamentados, adotados principalmente em templos dedicados a divindades femininas. A ordem coríntia, posterior às ordens dórica e jônica, é a que possui o capitel mais ornamentado, apresentando uma dupla carreira de folhas de acanto, planta característica do Mediterrâneo. Então, pessoal, deu para vocês entenderem as diferenças, né, entre esses três tipos aí de arquiteturas, né? Então, como vocês podem perceber, né, o estilo dórico, né, que foi utilizado aí no Parthenon, é o estilo mais simples, né, das colunas menores, e o seu capitel ele não tem aí, né, muita elaboração, é um capitel mais simples, né? A parte de cima aí do templo ele é bem mais simples, né? Não tem muita incrementação, né? Mas esse daí, né, é um dos monumentos mais importantíssimos e que, né, é mais bem, que até hoje é visitado aí, né? Que é o Parthenon, né? Ele é feito aí para né, o templo, né, feito aí para a deusa Atenas. Então, pessoal, essa escultura aí, né, do Parthenon, essa escultura não, esse local aí, né, que é o Parthenon, nesse local existia a escultura, né, da deusa Atenas, né, que teria mais de 12, que teria 12 metros de altura, né, e era feita de ouro de marfim. Então essa escultura aí, né, da deusa Atenas, utilizada aí para demonstrar, né, como um modo, né, pessoal, de homenagear aí a deusa Atenas, né? E aí foi feito essa escultura, né, esse monumento, né, desculpa aí, esse monumento, esse templo, né, que era destinado ao culto aí à deusa Atenas, que era a deusa protetora da cidade, né, de Atenas, e era a deusa da sabedoria também, né, eles buscavam muito aí. Então aí a arquitetura, gente, era mais, né, a arquitetura e a escritura era mais, né, voltada aí para demonstrar os sentimentos humanos através aí de construções, né? E olha para vocês verem que quanto mais harmonia e leveza os gregos eles, né, demonstravam ali, melhor ficava essa escultura aí, né, esse monumento, esse templo, né? E as estátuas também, as esculturas, eles tinham uma leveza, né? Eles queriam mostrar o mais possível que chegasse aí até a característica pessoal aí do Deus, né? E aí eles faziam essas esculturas aí também bem elaboradas, né, gente? Porque os gregos eles buscavam a perfeição. Lembra que eu falei disso para vocês, né? E por fim chegou a matemática entre os gregos, né? Onde que a observação da humanidade, da natureza, o raciocínio e a elaboração das explicações contribuíram para várias áreas avançarem, né? Então, quando eles, né, observavam a humanidade, como que a humanidade se portava, né, a questão da natureza, os animais, as plantas, né, a agricultura e o raciocínio das pessoas, começou-se então, né, a contribuir para o avanço da matemática, né, que teve grande importância para o desenvolvimento aí da arquitetura também do urbanismo, né, que foi o desenvolvimento aí, né,
das da população grega, né, através aí do uso, né, do raciocínio, do uso da matemática, né? Então, entre os matemáticos gregos temos Arquimedes, né, que ele é lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos, né? Então, Arquimedes foi um dos principais aí, né, gregos, né, e uma das principais referências aí para os matemáticos, né? Pois ele utilizava muitos cálculos para poder chegar aí até a sua teoria, né? De que existia algo, né? De como dividir, de como partilhar, né? E aí, gente, Arquimedes, né? Em suas histórias aí, ele, né? A mais divulgada de Arquimedes é sobre a chamada da teoria do empuxo, né, que foi narrada pelo arquiteto romano Marcus Virtus, né, a teoria do empuxo aí de Arquimedes, né, no ano 1 antes de Cristo, que foi, segundo a versão de Virtus, né, Arquimedes ele teria sido chamado pelo rei Hieron para verificar se a coroa, né, ou grinalda que havia encomendado era mesmo feita de ouro, conforme o pedido, ou continha também prata, né? E aí o que Arquimedes, o rei, ele desconfiava, né, dos ourives, né, contratados para fazer a coroa, e não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não, né? Porque se ele derretesse, ele ia perder aquele artefato, né, pessoal? E para poder mandar fazer de novo, ele ia ter que gastar. E aí Arquimedes, então, ele começou a pensar, né, em uma solução para esse problema, né? E ao entrar em uma banheira cheia de água, né, ele percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Então ele viu que o peso dele, né, fazia com que a água ela saísse de dentro da banheira, né? E ali, então ele encontrou a solução, né, para descobrir se realmente a coroa era feita de ouro ou de prata, né? Porque há uma diferença de peso aí entre as duas, né? Entre os dois elementos, o ouro e a prata, né? Então, dessa forma, ele encontrou a solução para o problema. E isso deixou ele tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato de Vitruvius, né, ele saiu correndo pela cidade enrolado numa toalha, gritando eureka, né? Ou seja, né, eu encontrei. Ele encontrou a solução aí para poder entender qual que era, né, como que ia descobrir se a coroa era mesmo realmente feita, né, de prata ou de ouro. Então aqui, né, ao lado nós temos o desenho de Arquimedes, né, saindo, correndo enrolado na toalha e gritando eureka, eureka, né? Quer dizer, eu encontrei, eu achei a solução. E aí vocês vão pesquisar, né? Pode perguntar ao professor de matemática, ou seja, pesquisar uma solução encontrada por Arquimedes, né? Qual foi a solução que Arquimedes utilizou aí para encontrar, né? Para achar se a coroa era realmente, né, feita de prata ou de ouro. E aí vocês vão fazer essa pesquisa e nós vamos corrigir na próxima aula, beleza? Temos também outro importante achado aí na Grécia, que ele é trazido também para as atualidades, que é a medicina, né? Então vocês viram aí que a matemática ficou por conta, né, de Arquimedes, pois ele era um importante, né, matemático aí da Grécia. A filosofia foi por importantes filósofos, né, Sócrates, Platão, e agora nós temos a medicina, né, que destacou-se o Hipócrates, né, que foi nascido na ilha de Cos, né, no século 5 a.C.
Então, Hipócrates de Cos, ele ensina uma doutrina revolucionária sobre as causas da doença e da cura, né? Então, ele começou aí a pesquisar sobre a cura dessas doenças que os povos viviam naquela época, né? Que os povos tinham naquela época lá na Grécia, né? E ele então começou a pesquisar aí mais a fundo. Então ele rejeita a ideia de que são os deuses que mandam as pragas para punir os homens, porque eles acreditavam, né, que se o homem pecasse naquela época, se o homem estivesse com alguma doença, com alguma praga, né, com algum problema de saúde, eles acreditavam que eram os deuses punindo os homens, então, pois os homens estavam em pecados, e ali, né, eles não faziam nada, deixavam a pessoa se curar sozinho. Então ali é Hipócrates, né, esse importante nome aí, né, grego, ele começa a observar, né, os fenômenos naturais, né, o que estava acontecendo. Por exemplo, tais como o meio ambiente, né, a dieta pobre, ou seja, a comida que a pessoa comia, e o estilo de vida que as pessoas levavam, né, como causas dos desequilíbrios, né, alimentando por qualquer coisa, né, ou a maneira, né, a forma onde morava, o local onde morava, né, como que vivia a sua vida. Então ele foi observando esses fenômenos e acabou descobrindo a medicina, né? E até os dias atuais, quando um estudante se forma em medicina, ele faz um juramento elaborado por Hipócrates, né? Esse estudioso ele viveu na Grécia, né? No século V a.C. e é considerado o pai da medicina. Então, ele fez um juramento, né? E segundo esse juramento, os jovens médicos se comprometem, entre outras ações, a colocar o bem-estar de seus pacientes sempre em primeiro lugar, né, pessoal? Então ali os pacientes, né, esse era o juramento aí de Hipócrates, colocar a vida de seus pacientes sempre em primeiro lugar. Por quê? Ele buscava entender, buscava mais a fundo, procurar, né, do que se tratava aquela doença, pesquisava o ambiente onde a pessoa estava inserida, pesquisava o que ela tinha alimentado, o que ela tinha comido naquele dia, né, ou dias atrás, para poder estar daquela forma. E ele foi buscando aí a cura, né, para esses problemas. E por fim, né, nós temos também na página 10 outra atividade onde vocês vão falar um pouquinho aí, né, sobre a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde, né, de acordo com a medicina grega aí. E aí vocês vão responder e nós corrigiremos também na próxima aula. E agora nós vamos falar um pouco da arte, né? A arte grega, gente, a arte grega, né? Eles buscavam muito, principalmente aí nas esculturas, né? Eles buscavam muito, muito mesmo, né? Chegar à perfeição, né? O perfeito, mais perfeito possível que eles pudessem chegar aí, né? Demonstrando, principalmente nas esculturas, eles chegavam, né? Durante a arte. Então, ou seja, na arte, eles, né? O interesse pelo corpo humano não ficou restrito aí ao funcionamento corporal, né? Ou seja, a medicina, porque Hipócrates, né? Ele começou a buscar, né? A observar o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, para chegar aí à medicina, né? Mais profunda, né? Onde que ele conseguia achar a cura para as doenças. Mas aí os povos gregos também eles começaram, né, a usar esse estudo da anatomia, né, da medicina, na onde, né, como reflexos também na arte grega, de mostrar a perfeição da arte, de mostrar a perfeição do corpo humano, né? Então eles começavam a querer mostrar muito o corpo humano, né, durante a arte, né, durante o período que eles faziam artes. E aí eles faziam várias esculturas, várias imagens, né, do corpo humano. E eles utilizavam muitas pessoas para pousarem, né,
principalmente pessoas nuas, né? Eles faziam esculturas de pessoas nuas, porque eles achavam muito lindo o corpo humano. Eles achavam muito interessante o corpo humano, então por isso eles faziam essas artes. E aqui nós temos na página 11 uma atividade, onde vocês vão falar sobre fazer, né, sobre essas duas imagens. De um lado nós temos a imagem de Coré, né, com péplos, e do outro nós temos a imagem de Afrodite, né? E aí vocês vão observá-las e escrever, considerando a forma como o corpo humano foram esculpidos, identifique as principais diferenças entre essas apresentações, né? E aí vocês vão falar quais foram as diferenças que vocês perceberam, né? De um lado, né, a imagem de Coré, né, com péplos, e do outro lado a imagem de Afrodite. E aí vocês vão falar o que vocês perceberam aí nas diferenças dessas duas esculturas aí, dessas duas artes feitas aí, né? E A2, leia o texto sobre a importante característica da arte grega, né? E depois vocês vão responder de acordo com esse texto. Que importante característica tinha a arte grega, né? Qual era a característica que eles procuravam demonstrar, né, na arte grega, principalmente aí fazendo os corpos humanos, né? Eu acabei de explicar para vocês. E agora, por fim, nós chegamos na história dos gregos, né? Então, qual era a história dos gregos, né? Então, os gregos, pessoal, eles deram início a uma narrativa histórica, né, que tinham realizações humanas como foco principal, né? Que realizações humanas eram essas, né? As conquistas humanas, né? Por exemplo, a conquista da medicina, explicar as causas, né, dos seres humanos, né, as ações dos seres humanos, né, a realidade dos seres humanos através da razão, como os filósofos faziam, né? Então essa é a narrativa histórica aí dos gregos, né? Então eles queriam buscar mostrar as realizações humanas aí, que era o principal foco dos gregos, né? Então, entre os autores gregos que produziram narrativas históricas, destaca-se Heródoto, né? Um importante nome aí, que viveu entre 484 a.C. e 424 a.C. aproximadamente, né, na Grécia. Esse destaque, né, de Heródoto, ele é chamado pai da história. Por quê? Ele narrou as guerras médicas, né, entre os gregos e persas, e em sua obra chamada Pesquisa ou História, né, ele viveu muito, participou de muitas guerras, ele participou de muitos momentos importantes dentro da Grécia. Então ele foi criando, né, seus livros, suas histórias aí, né? Então ele foi narrando as histórias gregas. E Heródoto, ele se propôs a entender e a explicar as causas da guerra e os acontecimentos, né, fundamentados na moral, nos presságios e nas previsões dos oráculos, né? Então ele buscou muito a profundo aí, querer demonstrar, explicar por que essas guerras aconteciam, né? Por que buscar na realidade por que acontecia aí, né, esses problemas, por que a população agia de certa forma, né? Por que os gregos buscavam mais a perfeição e, né, ele buscou mostrar aí, né, as causas das guerras. E a vitória grega, né, ele explicou usando com base, né, a vontade de Zeus, ou seja, quando os gregos venciam alguma batalha, alguma guerra, eles falavam que era porque Zeus estava do lado deles, né, e fazia com que fez com que eles chegassem à vitória, né? Então essas aí são as histórias aí, né, grega, né, contadas por Heródoto, esse importante nome, né? Agora vamos para a página 12, onde, pessoal, aparece outro nome importante de um historiador na página 12, que é chamado de Tucídides, né? Ele era um grande general, né,
grego na época, outro historiador, né, que viveu entre 470 a.C., né, e 400. Ele fez então um relato sobre a Guerra do Peloponeso, uma importante guerra aí, né, entre as disputas pelo poder entre as duas cidades-estados gregas, que eram Atenas e Esparta, né? Nós estudamos sobre elas e em sua narrativa os acontecimentos não dependiam da vontade dos deuses. Ele fala que os acontecimentos da guerra dependiam muito aí, né, a vitória, por exemplo, da ação humana. Aqueles que conseguiam, que guerreavam melhores, aqueles que tinham um treinamento melhor, aqueles que se desenvolveram melhor na guerra, eles então, né, conseguiam chegar até a vitória. Então, para Tucídides, né, as guerras só poderiam ser evitadas se os governantes não desejassem dominar os territórios dos outros, né, e usassem a razão para tomar decisões políticas e militares. Ou seja, né, se os governantes não tivessem desejo de dominar o outro território, de querer mais terras, de querer mais domínios, né, de querer mais poder, ali não existiam as guerras. E é o que Tucídides fala que é o que nós temos hoje em dia, né, pessoal? Não era os deuses que vemos que isso acontece hoje em dia também, né? Não são os deuses que queriam que acontecesse aquela guerra como eles, né, falavam na mitologia grega. E sim, os governantes que queriam ter mais poder, que queriam ter, né, mais vitória, queriam ter mais domínios, eles então começavam essas guerras, essas disputas. E por trás eles falavam que eram os deuses que estavam querendo que eles conquistassem esses novos territórios. Então, se eles usassem a razão, né, para tomar as decisões políticas e militares, a razão, né, ou seja, de tentar chegar a um acordo conversando pacificamente, ali não existiam as guerras, segundo Tucídides, né? E é o que nós vemos hoje em dia, né? Para promover a paz é melhor conversar do que agir, né, de forma grotesca. Então leia a parte de um relato de Heródoto sobre a respeito das guerras médicas, né? E aí vocês vão marcar, né, a alternativa que motivava os atenienses a lutar, né? Por que eles lutavam? Por que os atenienses lutavam, né, gente? E aí vocês vão marcar. E temos aqui outras histórias, né, que ao mesmo tempo que estava acontecendo essas guerras, né, na Grécia, ao sul, né, no sul da Península Itálica, né, a partir do século 8 a.C., foram criadas algumas colônias que permaneceram ligadas às cidades-estados gregas que lhes deram origem, né? Por exemplo, as cidades-estados gregas começaram, né, a crescer os seus domínios, expandir seus domínios, e ali eles foram, né, gerando algumas colônias próximas ali, né? E a principal motivação para a formação dessas colônias era a transferência da população grega, né? Ou seja, eles buscavam, né, terras para agricultura, pois o solo na Grécia Antiga não era adequado para o cultivo de grãos. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles foram lá e foram buscando novos territórios ali, buscando, né, conquistar novos territórios e criando essas colônias para então produzir, né, principalmente áreas que tinham lugares aí, pessoal, que faziam com que, né, a produtividade da agricultura era, né, grande. Então eles procuravam conquistar esses territórios aí, né, que traziam esses benefícios, né? E aí a região dessas colônias gregas recebeu o nome de Magna Grécia, né? Magna Grécia por quê? Porque os gregos eles estenderam seus domínios, né? E ali eles começaram a expandir nos territórios, né, os gregos, principalmente aí os atenienses. Então as guerras entre as cidades caracterizou-se a Magna Grécia, né, que foram a criação de várias colônias aí, né, com domínios gregos. E aqui nós temos o templo de Atena, como eu mostrei para vocês, né, um monumento aí arquitetônico, né, na cidade grega, né, onde que era a cidade de Atenas, né. E aqui nós temos a colônia grega da Siracusa, né,
que foi fundado pelos antigos moradores da cidade-estado de Corinto, que tinham o comércio como a principal atividade. Eles comercializavam, né, nessas escadarias aqui, né? E também, né, na foto você pode perceber que era o antigo teatro grego da Siracusa, onde eles faziam os teatros, né? Era um semicírculo e as pessoas que tinham mais poder, dinheiro, se instalavam na frente, né? Sentavam na frente, e as pessoas mais pobres se sentavam ao fundo. Ok, pessoal? E a prática da colonização, ela não era realizada exclusivamente pelos gregos, né? Os fenícios, povos da Ásia, né? E esses povos aí também da Ásia Menor, eles eram excelentes navegadores e fundaram novas colônias por onde passaram. Eles estavam juntos aí também durante esses períodos, né? E aí os fenícios foram um dos povos mais importantes aí durante nessas conquistas territoriais. Aí também porque eles estavam juntos, né? Queriam conquistar também novos terrenos. E aqui nós temos então a colonização grega fenícia, né? Demonstrada em mapas. Então nós podemos perceber que a colonização grega, ela se deu a partir aí, né? Aqui do mar Egeu, né? Olha aqui para vocês verem, né? A Troia, né? A guerra de Troia. Aqui Creta, uma cidade importante, né? Cercada aí pelos mares, né? Onde que era estratégica, onde que, né, era bem fértil essa cidade, né? E que foi uma das principais origens de guerra aí, né? E Troia também, de conquista territorial. E aqui nós temos as colônias, né? Que eles foram crescendo aí seus domínios, expandindo seus domínios, né? Em busca de terras férteis para a agricultura, e ali foram dando origem às colônias gregas. Olha aqui para vocês verem ao sul da Península Itálica, né? Na botinha aqui da Itália também, né? Eles começaram a expandir seus domínios territoriais junto com os fenícios, aqui ó, que eles também ao mesmo tempo, né, estavam participando desses períodos aí de conquistas territoriais na mesma época da Grécia, né? Então os fenícios eles começaram a expandir seus territórios, fazendo também colônias. Olha aqui para vocês verem o tamanho da colônia dos fenícios, os povos da Ásia Menor aí que habitaram, né? E também fizeram aí as suas conquistas territoriais, beleza? E além de terem desenvolvido, né, a arte da navegação na antiguidade, o que os fenícios fizeram, gente? Eles deram ao mundo outra importante contribuição cultural, que foi a invenção da escrita, né, de diferente da existente naquela época. O que os fenícios fizeram, né? Eles criavam símbolos, né, para apresentar ações ou elementos com os objetos como os objetos e animais, né? Assim esses símbolos símbolos, né, gente, faziam com que eles, né, participassem das comercializações aí dos comércios, né, das trocas. Então eles criaram, né, uma forma de escrita onde cada som era representado por um sinal. Então assim, juntando-se os sons, era possível criar uma palavra, né? Olha que interessante a escrita dos fenícios, né? Então, por onde eles viajavam, nos locais em que eles se estabeleciam, né, as suas colônias, os fenícios tornavam conhecido o alfabeto. E eles ensinavam os outros povos, né? Então, os outros povos consideravam uma forma muito eficiente de registrar os acontecimentos e acabaram adotando essa escrita aí, né, fenícia. E, por exemplo, o alfabeto grego, gente, ele tem como base o alfabeto fenício. Ele foi criado aí, baseado aí nas formas de escritas fenícias, né, dos símbolos. Isso também aconteceu com o alfabeto romano, né, que o grego ele foi baseado no fenício e o romano foi baseado no grego, né? Então, por isso
né? O português, a língua oficial dos brasileiros e de outros povos, é derivado do latim, né? Então, portanto, podemos falar que o alfabeto utilizado por nós na atualidade se origina também aí, dessa forma indireta do alfabeto criado pelos fenícios. Por quê? Foi, né, gerado baseando de um para o outro, né? Então aqui nós temos elementos aí desse lado, né, criados aí para mostrar como que era o alfabeto fenício, né? Muito interessante, né, pessoal? E agora chegamos aí, gente, ao final da nossa aula. Vocês irão fazer as atividades das páginas 14, organize as ideias e hora do estudo, e a atividade da página 15 também. Beleza, pessoal? Onde que é a continuação aí da hora do estudo, e terminamos nosso capítulo aqui nessa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.